Você já imaginou como aquele momento em que os discípulos começaram a falar em outras línguas? Pense nisso, homens simples transformados por uma experiência tão profunda que não podiam mais se calar. Essa foi a prova concreta do poder do Espírito Santo agindo em suas vidas. Um momento que mudou a história para sempre e continua a impactar a igreja hoje. Nesta lição, vamos entender o que significa ser cheio do Espírito Santo e como essa experiência está disponível para todos nós até a volta de Cristo. Estamos estudando a lição de número 10 da classe de adultos, que tem o tema A Promessa do Espírito Santo. O texto áureo: "E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo." João 20, versículo 22. Ignorar ou negligenciar a promessa do Espírito Santo é rejeitar o auxílio divino para viver uma vida cristã plena e frutífera. Muitos vivem na igreja, mas sem experimentar o poder do Espírito, por não se abrirem totalmente a Ele. O Espírito não é opcional, ele é essencial. A verdade prática: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos como sinal de que um novo tempo havia começado. Hoje, essa mesma promessa está disponível para mim e para você. Se cremos no Evangelho e nos rendemos a Cristo, podemos viver cheio do Espírito, guiados, consolados e usados por Deus para transformar o mundo ao nosso redor. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 14, versículos 16 ao 18 e o versículo 26, capítulo 16, versículo 7, 8 e o 13, e o capítulo 20, versículo 21 ao 22. Esse tipo de leitura é um tipo de leitura quebrada. Eu aconselho você a ler os 3 capítulos completos para que você possa entender o contexto da leitura. Rejeitar ou ignorar o Espírito Santo é viver uma fé incompleta, baseada apenas no esforço humano. Jesus prometeu o Consolador para habitar e guiar os crentes. Negligenciar essa promessa é abrir mão da direção do ensino e da força que vem do alto. Sem o Espírito, o cristão se torna vulnerável ao engano e ao esfriamento espiritual. Assim como Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos, hoje Ele deseja encher nossa vida com sua presença. O Espírito Santo é nosso mestre, nosso guia e consolador diário. Precisamos buscá-los como fé, abrir nosso coração para sua atuação e depender dele em cada decisão. Com o Espírito Santo, não estamos só. Temos poder, direção e companhia constante. A lição tem 3 objetivos. O primeiro é analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. O segundo objetivo: investigar o fato de que o Espírito Santo habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. O terceiro objetivo é evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecoste. A introdução: nesta lição, vamos analisar 2 momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. A palavra-chave: Espírito.